A noite de verão em Lisboa desabava como um punhal invisível, cortando o ar úmido da Baixa com o cheiro de mar e fado distante. João, com apenas 17 anos, sentiu o primeiro soco do padrasto como um terremoto que rachou o mundo ao meio. O homem, um brutamontes de olhos instados de ódio, o arrastava pelo colarinho da camisa rasgada, gritando acusações que ecoavam nas paredes úmidas do apartamento apertado. Monstro! Vergonha da família, urrou ele, mas no fundo dos olhos de João, um fogo teimoso acendia. Aquela noite não seria o fim, mas o começo de uma vingança tecida pelo destino. O sangue escorria quente pelo queixo de João, misturando-se ao suor salgado da pele morena, enquanto ele se encolhia no canto da cozinha, o corpo tremendo não de dor, mas de uma raiva contida que borbulhava como o Tejo em maré alta. O padrasto, Carlos, um pescador endurecido pelas ondas do Atlântico e pelo vinho barato das tabernas de Alcântara, havia descoberto o segredo do enteado naquela tarde fatídica, uma mensagem no celular, um beijo roubado em segredo com um rapaz do bairro. Você não é homem. É uma aberração, cuspiu Carlos, o punho erguido como uma âncora enferrujada. João, com o coração martelado contra as costelas, pensou em fugir, mas as pernas traíam, presas ao chão de azulejos frios que sua mãe, falecida há 2 anos, tanto amava limpar. Em vez de implorar, ele ergueu o queixo, os lábios partidos formando um sussurro rouco. Um dia, você vai implorar por perdão. As palavras pairaram no ar como uma profecia, e Carlos, rindo com desdém, desferiu o golpe final que mergulhou João na escuridão. Quando acordou, o apartamento estava silencioso, exceto pelo gotejar distante de uma torneira. A lua cheia infiltrava-se pela janela entreaberta, pintando o quarto com prata fria, e João se arrastou até o espelho rachado do banheiro. O reflexo o encarou de volta, um olho inchado roxo, lábios fendidos, marcas vermelhas no pescoço como assinaturas de ódio. Ele era magro, com cabelos pretos cacheados que caíam sobre a testa suada, olhos castanhos profundos que sempre sonharam com algo além das ruas estreitas de Lisboa. Aos 17, João havia aprendido a esconder seu amor, aquele sentimento doce e proibido por Miguel, o garoto da escola de arte encheado, com quem trocava olhares furtivos nas aulas de desenho. Mas agora, o segredo sangrava abertamente, e com ele, a ilusão de uma família remendada após a morte da mãe em um acidente de elétrico. Com mãos trêmulas, João enfaixou os ferimentos com gás velha do armário da mãe, cada toque uma lembrança dela. Meu amor, o mundo é cruel, mas o coração é mais forte, sussurrara ela em seus últimos dias, alheia ao monstro que Carlos se tornara sem ela. Ele pegou uma mochila surrada, enfiou roupas, o caderno de esboços onde desenhava Miguel em segredo, e uma foto amassada da mãe sorrindo no rocio. A porta rangeu ao se abrir para a rua, e o ar noturno o envolveu como um abraço relutante. Lisboa dormia, mas não para ele, as luzes dos bondes tilintavam ao longe, e o fado de uma janela próxima cantava de amores perdidos. João desceu as escadas aos tropeços, o corpo protestando, mas o espírito impulsionado por uma determinação feroz. Ele não voltaria. Jamais. As ruas de Alfama serpenteavam como veias antigas, guiando-o para o labirinto de vielas onde o cheiro de sardinhas grelhadas misturava-se ao sal do rio. João caminhava sem rumo, o rosto escondido na gola da jaqueta, ignorando os olhares curiosos de transeuntes noturnos, casais rindo sob os arcos moriscos, músicos afinando guitarras em tavernas escondidas. A dor latejava, mas era o vazio no peito que o consumia, a traição de Carlos, que se casara com a mãe por pena, ou talvez por conveniência, e agora revelava sua verdadeira face, envenenada por preconceitos sussurrados nas docas de Belém. Eu te criei como filho, rosnara ele durante a surra, mas João sabia a verdade. Carlos nunca o vira como família, apenas como um fardo a ser moldado à força. De repente, uma voz cortou a névoa de seus pensamentos. Ai, estás bem. Pareces que foste atropelado por um elétrico. João ergueu os olhos e deu de cara com um rapaz da sua idade, encostado à parede de uma casa caiada, fumando um cigarro com ar casual. Ele era alto, com pele oliva e cabelos castanhos ondulados que caíam sobre olhos verdes penetrantes, vestindo uma camisa xadrez desabotoada que revelava um colar de conchas do Algarve. Sou o Tiago, disse ele, apagando o cigarro e aproximando-se com cautela, o sotaque lisboeta suave como o fado. João hesitou, o instinto de fuga gritando, mas algo na expressão de Tiago, uma mistura de preocupação genuína e vulnerabilidade, o ancorou. Eu. Caí, mentiu João, mas os olhos traíam a mentira, e Tiago franziu a testa, estendendo a mão. Vem, há uma clínica ali em cima. Não sou médico, mas sei costurar almas partidas. Contra toda lógica, João seguiu. A clínica era um posto improvisado da comunidade, frequentado por quem a sociedade esquecia, imigrantes, artistas falidos, almas da noite que dançavam no limite. Dentro, sob a luz fluorescente, Tiago ajudou-o a sentar, e uma enfermeira de meia-idade, com tatuagens de arco-íris escondidas sob as mangas, limpou os ferimentos sem perguntas. Isto não foi queda, murmurou ela para Tiago, que assentiu sombriamente.
Enquanto esperavam, Tiago contou sua história em sussurros. Ele era ativista na Associação GLBT de Lisboa, um grupo chamado Arco do Tejo, que se reunia em um antigo armazém perto do Cais do Sodré. Eu sei como é carregar segredos que pesam mais que o corpo, disse ele, tocando levemente o braço de João. Pela primeira vez naquela noite, João sentiu um calor não de raiva, mas de possibilidade, um vislumbre de que o mundo guardava aliados onde menos esperava. Quando saíram, o amanhecer tingia o céu de rosa, e Tiago insistiu em levá-lo para um café na esquina, um lugarzinho escondido chamado Café do Arco, com mesas de ferro forjado e paredes cobertas de posters de marchas do orgulho. Ali, sobre pastéis de nata quentes e café forte, João desabafou pela primeira vez, a mãe perdida, o padrasto cruel, o amor por Miguel que florescia em segredo nas aulas de arte. Tiago ouvia com olhos que brilhavam de empatia, sua própria confissão escapando aos poucos. Ele havia saído do armário aos 15, enfrentando uma família conservadora de Setúbal que o mandara para Lisboa com nada além de uma mala e um sonho de liberdade. O karma existe, João. Não como vingança cega, mas como equilíbrio. O que semeias, colhes, e tu semeaste coragem só de sobreviver a isso. Dias se transformaram em semanas enquanto João se instalava na vida de Tiago. O armazém do Arco do Tejo tornou-se seu refúgio, um espaço caótico e vibrante, repleto de bandeiras coloridas, murais de artistas que eram e reuniões onde vozes ecoavam histórias de dor e triunfo. Ali conheceu Sofia, uma lésbica de cabelos curtos e riso contagiante, que dirigia o grupo com punho de ferro e coração de veludo, e o André, um transgênero em transição, cujas piadas cortantes mascaravam cicatrizes profundas. Eles o acolheram como um irmão perdido, ensinando-o a navegar o mundo GLBT de Lisboa, das saunas seguras no bairro Alto às manifestações silenciosas no Terreiro do Paço. Mas era com Tiago que o laço se aprofundava, uma amizade tecida de conversas até o alvorecer, passeios pelo castelo de São Jorge onde o vento do Tejo carregava confissões, e toques acidentais que faziam o coração de João acelerar. No entanto, a sombra de Carlos pairava. Rumores chegavam pelo bairro. O padrasto, consumido por culpa ou raiva, bebia mais, perdia dias no trabalho nas docas, murmurando sobre o filho ingrato que fugira. João ignorava, focando em sua nova rotina, matriculando-se em cursos noturnos de arte na escola onde conhecera Miguel, que, para sua surpresa, ainda mandava mensagens esporádicas, cheias de preocupação. Um dia, ao reencontrá-lo na sala de aula, com o cheiro de terbentina no ar e cavaletes alinhados, Miguel o abraçou forte, ignorando os olhares. Eu soube o que aconteceu. Por que não me procuraste? João, com lágrimas nos olhos, confessou tudo, e naquele abraço, o amor adolescente reacendeu, misturado agora com a maturidade forjada na dor. Mas o conflito explodiu quando Sofia propôs uma ação, uma vigília pública contra a violência homofóbica, inspirada na história de João. É hora de dar voz ao silêncio, disse ela, e o grupo se mobilizou, criando cartazes com silhuetas quebradas mas erguidas, slogans em português que ecoavam o fado da resistência: amor não se quebra, só se refaz. João hesitava, o medo de Carlos o paralisando, mas Tiago, com um olhar que cortava como navalha, o desafiou: se não falares por ti, quem falará? A vigília aconteceu no Rocio, sob as estátuas de rainhas esquecidas, com velas acesas formando um arco-íris flamejante. João subiu ao palanque improvisado, voz trêmula contando sua noite de terror, e a multidão, turistas, locais, aliados inesperados, ouviu em silêncio reverente. Foi ali que o karma começou a girar. Um repórter da RTP capturou as palavras, e na manhã seguinte, a história de João viralizou, expondo não só sua dor, mas o rosto de Carlos em fotos antigas, ligando a queixas antigas de violência doméstica. O padrasto, agora no centro do furacão midiático, enfrentava a demissão das docas, olhares acusadores nas tabernas, e uma solidão que o corroía como ferrugem. Ele procurou João, batendo à porta do armazém numa chuva torrencial, o corpo curvado não por remorso, mas por desespero. Volta, rapaz. Eu. Errei, gaguejou, mas João, flanqueado por Tiago e Sofia, negou a porta com firmeza. O erro não se apaga com palavras. Aprende com ele. Carlos partiu, mas o encontro plantou sementes de dúvida em João. Poderia o perdão ser parte do equilíbrio? Enquanto isso, o romance com Miguel florescia em segredo, passeios pelo Jardim da Estrela onde mãos se entrelaçavam sob as copas de cedros, conversas sobre sonhos de expor arte que era em galerias de Belém. Mas uma reviravolta veio quando Tiago confessou seus sentimentos: não é só amizade, João. É mais. O triângulo se formou, não de ciúmes venenosos, mas de confusão profunda, forçando João a confrontar sua identidade fluida, questionando se o amor era possessivo ou livre como o vento atlântico. A tensão crescia como uma onda no Tejo, e João se via no olho do furacão, dividido entre o conforto familiar de Miguel, o primeiro amor, doce e conhecido como os sabores de um pastel de Belém, e a intensidade magnética de Tiago, que o desafiava a voar mais alto. As reuniões do Arco do Tejo tornaram-se palco para silêncios carregados,
Tiago organizava oficinas de escrita terapêutica, onde histórias de coming out eram partilhadas ao redor de uma mesa de madeira gasta, mas seus olhos sempre buscavam João, uma súplica muda por clareza. Sofia, perceptiva como sempre, puxou João para um canto após uma sessão, o ar cheirando a incenso de lavanda que ela queimava para acalmar espíritos agitados. O coração não é uma prisão, amor. Mas também não é um campo de batalha. Escolhe com verdade, ou o karma te escolherá por ti. João passou noites insones no colchão improvisado do armazém, o som distante dos elétricos subindo a colina como lembretes de rotas interrompidas. Ele desenhava febrilmente em seu caderno, Miguel com traços suaves, rindo sob a chuva no chiado, Tiago com linhas fortes, posando contra o grafite de um muro em Alfama, arco-íris estilizados entrelaçando-se como veias. A arte era seu confessionário, onde entendia que o amor não era escolha binária, mas um espectro como o pôr do sol sobre a ponte 25 de Abril. Um dia, durante uma exposição estudantil na Escola de Arte, o destino forjou sua primeira grande virada. Miguel, animado com o sucesso de um quadro de João retratando dois amantes anónimos sob as estrelas de Lisboa, o beijou publicamente no saguão lotado. O beijo, breve mas elétrico, foi aplaudido por amigos, mas capturado por um aluno invejoso que postou nas redes, e o vídeo chegou a Tiago horas depois, via um amigo em comum. A traição implícita cortou fundo. Tiago confrontou João numa praça escondida perto do mirador da Senhora do Monte, onde o horizonte da cidade se estendia como um tapete de luzes tremuluzentes. É ele, então. O que fomos, só um refúgio temporário. Sua voz quebrava, os olhos verdes nublados pela dor que ele tanto combatia em outros. João, pego de surpresa, gaguejou explicações, não é escolha, Tiago. É confusão. Eu sinto por vocês dois, e isso me aterroriza. A discussão escalou, palavras afiadas como facas de azulejos partidos, revelando inseguranças profundas. Tiago admitiu seu medo de ser o segundo plano, e quando rejeições passadas, João confessou o pavor de magoar, herdado da violência de Carlos. Eles se separaram naquela noite com um abismo entre eles, mas o karma, caprichoso, interveio na forma de uma tempestade repentina. O céu se abriu, forçando-os a abrigar-se sob um toldo apertado, corpos coados pela necessidade, e no silêncio molhado, lágrimas se misturaram à chuva, levando a um abraço hesitante que selava não o fim, mas uma trégua frágil. Enquanto isso, a vida de Carlos desmoronava em camadas. Sem emprego nas docas, ele vagava pelas ruas de Alcântara, o corpo outrora forte agora encurvado pelo álcool e pelo isolamento. Antigos colegas, outrora camaradas de copos, viravam o rosto, sussurrando sobre o homem que bateu no próprio filho por ser gay. Uma noite, num bar enfumaçado perto do Mosteiro dos Jerónimos, ele ouviu o fado de Amália Rodrigues, gaivota, com sua melodia de perda irremediável, e pela primeira vez, o remorso o atingiu como um murro. Lágrimas escorreram, misturando-se ao vinho derramado, e ele murmurou para o vazio: o que eu fiz? No dia seguinte, impulsionado por um impulso desesperado, Carlos procurou a Associação GLBT, não pelo filho, mas por si mesmo, um pedido tímido de aconselhamento, onde Sofia, surpreendendo-se, o recebeu com cautela, vendo nele não um monstro irredimível, mas um homem quebrado por seus próprios demónios. João soube pela fofoca do grupo, e o choque o paralisou. Ele quer mudar. Agora, exclamou para André durante uma caminhada pelo Parque Eduardo VII, onde famílias piqueniqueavam alheias às tormentas internas. André, com sua sabedoria forjada na transição, respondeu: o karma não pune, equilibra. Talvez o dele seja aprender empatia na dor que causou. Essa perspectiva plantou sementes de dúvida em João, mas o foco voltou para seus amores quando Miguel, sentindo a distância, organizou uma surpresa, um piquenique noturno no Monsanto, com vinhos do Douro e queijos de serpa, sob um céu estrelado que lembrava os desenhos de João. Ali, deitados na grama úmida, Miguel abriu o coração: eu te amo, mas se há espaço para mais, eu entendo. O amor que não é posse, é expansão. As palavras libertaram João, e naquela noite, ele escreveu uma carta para Tiago, não de rompimento, mas de honestidade: vamos construir algo novo, juntos ou à parte, mas sem mentiras. O trio se reuniu pela primeira vez numa mesa do Café do Arco, o ar carregado de expectativa como antes de um fado intenso. Palavras tropeçavam, risos nervosos quebravam o gelo, e aos poucos, uma dinâmica emergia, não um triângulo de dor, mas uma constelação de apoio, onde Miguel e Tiago, inicialmente tensos, descobriam afinidades em sua paixão por arte e ativismo. Uma amizade improvável brotou, com Miguel convidando Tiago para colaborar no mural que era no Bairro Alto, traços de mãos entrelaçadas pintando histórias de resiliência nas paredes centenárias. João observava, o coração inchado de gratidão, mas o verdadeiro teste veio com a Marcha do Orgulho. O grupo planejava uma performance teatral inspirada na jornada de João, com atores encenando a surra, a fuga e a redenção, culminando num coro de vozes unidas cantando hinos de liberdade. Os ensaios eram caóticos, cheios de risos e lágrimas, mas também de conflitos. Miguel,
mais introvertido, lutava com as cenas públicas. Tiago, o ativista nato, pressionava por intensidade, revivendo traumas alheios. João média, sua voz ganhando força, e numa noite de ensaio sob as luzes do armazém, um momento de vulnerabilidade uniu-os. Ao final da cena da surra, com atores fingindo golpes, Tiago desabou em prantos reais, confessando um abuso similar na juventude. Miguel o abraçou, e João se juntou, os três num emaranhado de braços que selavam um pacto silencioso. A marcha, no dia seguinte, foi um triunfo, milhares marchando da Praça do Comércio ao Cais do Sodré, bandeiras ondulando como velas no vento, e a performance de João arrancando aplausos que ecoavam pelo Tejo. Mas no meio da multidão, uma figura solitária observava, Carlos, com um cartaz improvisado, pai arrependido, filho perdoado. O rosto marcado por linhas novas de humildade. O encontro foi inevitável, e doloroso. Após a marcha, num café lotado de ativistas exaustos, Carlos se aproximou, voz baixa, eu vim pela verdade, João. Participei das sessões. Aprendi que o ódio era meu, não teu. João, flanqueado por seus amores e amigos, sentiu o mundo girar. Palavras saíram em torrente, acusações, mágoas, mas também perguntas, por que, como, e se havia salvação. Carlos chorou, admitindo o medo de perder o que restava de família após a morte da esposa, o preconceito enraizado em uma criação rígida nas terras do Alentejo. Não foi perdão instantâneo, mas um começo. João concordou em visitas supervisionadas, um fio tênue de reconexão tecida com cautela. Com o equilíbrio frágil restaurado, João mergulhava mais fundo em sua arte, transformando a dor em tela. A escola de Chiado oferecia uma bolsa para um projeto final, e ele escolheu retratar Arcos Invisíveis, uma série de pinturas mostrando laços que eram em Lisboa, desde amantes escondidos em vielas de Alfama até famílias escolhidas no Arco do Tejo. Miguel e Tiago posavam juntos para uma das peças, suas silhuetas entrelaçadas contra o fundo do aqueduto das águas livres, simbolizando fluidez e força. A exposição de abertura, num gallery escondido no Príncipe Real, atraiu olhares curiosos, críticos elogiavam a autenticidade visceral, compradores anónimos ofereciam fortunas, mas para João, o verdadeiro prémio era ver Carlos na multidão, parado diante de uma tela que retratava a surra como um eclipse, escuridão dando lugar à luz. O padrasto, agora voluntário relutante no grupo de apoio do Arco do Tejo, facilitava sessões para pais homofóbicos em potencial, sua voz rouca compartilhando lições amargas. Eu pensei que protegia, mas destruía, dizia ele, e João, assistindo de longe, sentia camadas de si se curando. Mas a vida, como o fado, reservava notas dissonantes. Uma carta chegou de Setúbal, terra natal de Tiago, convocando-o para um julgamento familiar. A mãe, viúva e devota, processava-o por abandono afetivo, alegando que sua vida pecaminosa, em Lisboa, a envergonhava perante a igreja local. Tiago, que sempre mascarava a dor com ativismo, desmoronou. Eles me querem de volta como era, ou nada. João e Miguel o cercaram, organizando uma defesa coletiva, cartas de apoio do grupo, testemunhos de sua transformação, e uma viagem surpresa ao sul para confrontar as raízes. A jornada de trem para Setúbal foi um ritual de coragem, paisagens de vinhedos dourados do Alentejo desfocando pela janela, conversas que desenterravam medos ancestrais. Em Setúbal, a casa da mãe de Tiago era um casarão de paredes brancas, cercado por pomares de laranjeiras, mas o ar dentro era sufocante, impregnado de incenso e silêncios acusadores. A mãe, Dona Isabel, uma mulher de cabelos grisalhos presos em coque severo e rosário na mão, recebeu-os com olhos frios. Voltaste para me humilhar mais? Perguntou ela, mas Tiago, com João e Miguel ao lado como sentinelas, abriu o coração. Histórias do Arco do Tejo, vidas salvas, o amor que florescia não apesar da família, mas por causa dela. A reviravolta veio inesperada. Dona Isabel, quebrando-se, confessou sua própria juventude reprimida, um amor lésbico abortado na ditadura de Salazar, segredos enterrados como sementes estéreis. Lágrimas uniram gerações, e o julgamento, adiado, dissolveu-se em reconciliação parcial, com a mãe prometendo visitas a Lisboa. De volta à capital, o trio celebrava no Bairro Alto, dançando ao som de murgas que eram em bares com paredes grafitadas de corações partidos e remendados. Mas o karma de João girava mais uma vez. Um editor da Bertrand, impressionado com a exposição, ofereceu publicar um livro de suas memórias ilustradas, Sombras do Tejo. A escrita era catarse, capítulos sobre a surra, a fuga, os amores entrelaçados, as pontes construídas sobre abismos de preconceito. Enquanto escrevia, João notava mudanças em si. O corpo, antes tenso de medo, relaxava em abraços. A voz, antes sussurro, ecoava em palestras escolares sobre identidade. Miguel, inspirado, propôs uma colaboração artística permanente, e Tiago, o ativista, sonhava em expandir o Arco do Tejo para o Porto e Faro, criando uma rede nacional de refúgios. Contudo, o conflito interno de João borbulhava. Com dois amores, ele temia diluir a intensidade, tornando-se superficial.
Uma noite, sozinho no mirador de Santa Catarina, com o Cristo Rei vigiando do outro lado do rio, ele confrontou o dilema em um diário: amor é multiplicar ou dividir? Eu sou inteiro, ou fragmentos? A resposta veio em uma ligação de Carlos, o padrasto, agora sóbrio há meses, convidava-o para um jantar em Alcântara, só nós dois, como homens. João aceitou, coração acelerado, e o encontro foi um banquete de verdades cruas, sobre a mesa de carvalho da mãe, com bacalhau à brás fumegante. Carlos pediu perdão formal, entregando uma caixa com cartas dela, palavras de amor incondicional por João, exortando-a a viver o arco que Deus pintou no céu. As lágrimas fluíram, e pela primeira vez, João viu no padrasto não o vilão, mas o homem ferido, e abraçou-o, selando um capítulo. A notícia do livro espalhou-se, atraindo aliados inesperados: uma celebridade que era de Faro, um político do PS que prometia leis mais fortes contra a violência homofóbica. Mas o clímax se aproximava com a Noite de Fado Solidária, um evento organizado pelo Arco do Tejo no Coliseu dos Recreios, lotado de almas em busca de catarse. João seria o orador de abertura, seguido por fadistas contando histórias de amores proibidos. Nos bastidores, tensão. Miguel, nervoso com a multidão, confessou um segredo: ele havia sido vítima de bullying na escola secundária, escondendo cicatrizes emocionais que o faziam duvidar de sua força. Tiago, solidário, compartilhou sua própria fraqueza, e João, inspirado, os uniu em um ritual improvisado, mãos dadas em círculo, prometendo: nesta noite, o karma canta conosco. O palco brilhou sob luzes quentes, e João subiu, voz firme: eu fui quebrado numa noite de Lisboa, mas renasci nas veias desta cidade. A plateia prendeu a respiração enquanto ele narrava, intercalando com desenhos projetados, a surra como sombra, o abraço de Tiago e Miguel como luz. No meio, uma interrupção. Carlos, convidado por João, subiu ao palco, microfone trêmulo, confessando publicamente seu erro, pedindo perdão não só ao filho, mas a todos ali. O Coliseu explodiu em aplausos mistos a lágrimas, um momento de virada onde o vilão se redimia, e o oprimido perdoava não por fraqueza, mas por força. O fado seguiu, Amália quando em covas modernos, e o trio, nos bastidores, dançou uma valsa desajeitada, selando seu laço poliamoroso com risos. O sucesso da noite catapultou João para o centro das atenções, mas com ele veio o peso da fama fugaz, entrevistas na SIC, convites para painéis em Coimbra, e o escrutínio inevitável das redes sociais, onde trolls homofóbicos cuspiam veneno. Traidores da família portuguesa, gritavam uns, vitimismo fabricado, diziam outros. João, antes isolado, agora navegava um mar de opiniões, e o trio se unia para blindá-lo. Miguel filtrava comentários tóxicos com humor afiado, Tiago contra-argumentava com fatos ativistas, e João respondia com arte, postando esboços de monstros domesticados, inspirados em Carlos. O padrasto, transformado, tornava-se aliado improvável, participando de podcasts sobre redenção, sua voz rouca ganhando respeito em círculos conservadores. Mas a reviravolta pessoal veio com uma viagem ao Algarve, organizada por Sofia como retiro de cura. O grupo, João, Miguel, Tiago, André e ela, alugou uma casa de pescadores em Lagos, com vista para praias de falésias douradas e o Atlântico rugindo como um amante impaciente. Ali, longe das luzes de Lisboa, o laço do trio se testava em profundidade, dias de natação na gruta de Benagil, onde ecos de risos misturavam-se à água cristalina, noites ao redor de fogueiras, contando mitos que eram das lendas portuguesas, de rainhas lésbicas na corte de D. João a marinheiros com amores proibidos nos descobrimentos. Uma tarde, durante uma caminhada pelas falésias de Ponta da Piedade, Miguel tropeçou numa trilha escorregadia, caindo e torcendo o tornozelo. Preso entre rochas, com o mar batendo abaixo, o pânico subiu. Eu não aguento mais ser o fraco, gritou ele, voz engolida pelo vento. João e Tiago o resgataram com cordas improvisadas e mãos firmes, mas o incidente desenterrou inseguranças. Miguel confessou noites de insomnia, sentindo-se o elo mais fraco no poliamor, temendo ser deixado para trás. Tiago, sempre o forte, admitiu sua própria vulnerabilidade, o medo de que o amor compartilhado diluísse sua paixão original por João. Sob o céu estrelado da Praia do Camilo, eles conversaram até o amanhecer, nuvens de fumaça de fogueira subindo como orações. Somos uma constelação, não uma linha reta, propôs João, e eles juraram rituais semanais de check-in, onde a honestidade reinava suprema. O retiro terminou com uma cerimônia na areia, conchas trocadas como votos, selando não posse, mas presença. De volta a Lisboa, o livro de João lançava na FNAC do Chiado, uma fila serpenteante pelas escadarias de pedra. Carlos estava lá, orgulhoso em terno passado, e surpreendeu todos ao ler um trecho em voz alta, sua própria jornada de vilão a aliado, olhos úmidos sob os aplausos. Mas o karma girava cruel para um antagonista secundário, o aluno que filmara o beijo de João e Miguel, agora exposto como bully serial, enfrentava a suspensão da escola, sua fachada de popularidade ruindo como castelos de areia no Tejo. João, em vez de vingança,
ofereceu uma conversa mediada, plantando sementes de mudança num jovem perdido em preconceitos herdados. O outono chegava com chuvas suaves, e o arco do Tejo expandia, um novo capítulo no Porto, liderado por André, que viajava de comboio com histórias de transição para inspirar transnortenos. João contribuía com workshops de arte, ensinando jovens a desenhar suas verdades. Mas um conflito maior emergia nacionalmente, um projeto de lei conservador ameaçava cortar fundos para associações GLBT, alegando desperdício de recursos públicos. Sofia mobilizou o grupo para protestos no Parlamento, e João, agora voz proeminente, testemunhou perante deputados, seu testemunho, da surra à redenção, e quando nas galerias de pedra. A mídia cobria vorazmente, e o trio se unia em vigílias noturnas no Terreiro do Paço, velas acesas contra a brisa do rio, cantando hinos de resistência. Numa dessas noites, uma surpresa, Dona Isabel, mãe de Tiago, apareceu de Setúbal, rosário substituído por uma bandeira arco-íris, declarando: "Eu vim lutar pelo meu filho, e por todos." Seu testemunho, numa audiência pública, quebrou corações, uma viúva católica defendendo o que era, e quando o perdão de João a Carlos. A lei foi derrotada por margem estreita, e a vitória celebrou-se com um festival no Lisboa Factory, com arte, fado e danças que faziam o Tejo vibrar. João, no palco com Miguel e Tiago, anunciou um novo projeto, um documentário sobre famílias remendadas, financiado por doadores tocados pela história. Porém, o clímax emocional veio com o aniversário de 2 anos da fuga de João. O trio planejou uma surpresa, uma viagem de elétrico até Sintra, subindo a Serra Mística onde neblina envolve palácios de contos de fadas. No Castelo dos Mouros, sob torres em ruínas, eles trocaram votos personalizados, Miguel prometendo criatividade infinita, Tiago ativismo compartilhado, João vulnerabilidade eterna. Mas ao descerem, uma chamada, Carlos sofrera um ataque cardíaco nas docas, leve mas aviso. João correu de volta, coração apertado, encontrando o padrasto no hospital de São José, tubos e monitores bipando como lembretes da fragilidade. "Eu mereço isso", murmurou Carlos, mas João apertou sua mão. "Não. Merecemos viver." Naqueles dias de visitas, laços se reforjaram, com Miguel e Tiago se revezando, mostrando a Carlos o poder do amor multiplicado. O inverno lisboeta chegava com nortadas frias do Atlântico, mas o calor interno de João crescia, alimentado pela rede que tecera. O documentário avançava, filmagens no armazém do Arco do Tejo capturando depoimentos crus, Sofia falando de amores lésbicos na ditadura, André de cirurgias financiadas por crowdfunding, e Carlos, em close-up emocionante, admitindo: "Eu era o vilão da minha própria história, até aprender a reescrevê-la." O trio contribuía atrás das câmaras, Miguel editando takes com toques artísticos, Tiago coordenando ativistas convidados, João narrando com voz que tremia de autenticidade. Uma reviravolta veio durante filmagens em Belém, um produtor internacional, assistindo russos, ofereceu distribuição no Festival de Cannes, catapultando a história para além de Portugal. Mas o sucesso trazia sombras, paparazzi rondavam o bairro alto, e um tabloide sensacionalista publicou rumores de poliamor escandaloso, distorcendo o laço do trio como depravação. A traição midiática doía, especialmente para Miguel, cuja família conservadora de Cascais cortou contato, mandando cartas de desaprovação. "Eles me veem como perdido", confessou ele numa noite chuvosa no apartamento compartilhado, um loft alugado no Cais do Sodré, com vistas para o rio e paredes cobertas de esboços. João e Tiago envolveram em cobertores, cozinhando caldo verde como bálsamo, e a crise fortaleceu-os. Decidiram um post conjunto nas redes, foto dos três de mãos dadas no ponto 25 de abril ao pôr do sol, legenda simples: "Amor não é escândalo, é salvação." A resposta foi avassaladora, apoio de celebridades, mensagens de jovens que eram salvos pela visibilidade. Carlos, recuperado, mudava-se para um apartamento modesto em Alcântara, trabalhando como conselheiro em um centro de reabilitação para violentos domésticos. Ele convidava João para jantares semanais, agora com pratos da mãe recriados de memória, sopa de cação, arroz de marisco, e conversas que desenterravam o passado, histórias de juventude no Alentejo, onde o machismo era lei não escrita. "Eu te bati porque vi em ti o que temia em mim", admitiu uma vez, e João, perdoando em camadas, respondia: "Então, cura isso em ti para curar em outros." O karma completava seu ciclo quando Carlos salvou um jovem de uma surra similar nas docas, intervindo com voz autoritária: "Parem. Eu sei o preço dessa merda." O rapaz, agradecido, juntou-se ao Arco do Tejo, fechando o círculo. Primavera florescendo nos jardins de Lisboa, o trio planejava o futuro, uma casa própria em Alfama, com ateliê para Miguel e João, espaço para reuniões de Tiago. Mas um conflito inesperado surgiu com Sofia, grávida de uma inseminação assistida. Ela pedia que João fosse o tio honorário, mas invejas sutis emergiam. Ela se sentia ofuscada pelo sucesso do documentário, questionando se o grupo priorizava estrelas sobre bases. A discussão explodiu numa reunião, vozes altas e quando no armazém: "Vocês voam alto, mas esquecem as raízes",
acusou ela. João, ferido, confrontou-a depois, num passeio pelo Jardim Botânico da Ajuda, onde flores exóticas sussurravam segredos. Somos família, Sofia. Teu bebê é nosso. Lágrimas e abraços resolveram, e ela tornou-se coprodutora, adicionando um arco sobre maternidade que era. O Festival de Cannes era o ápice, o trio voava para a Côte d'Azur, João nervoso em smoking alugado, Miguel com câmara na mão, Tiago com cartazes ativistas. A premiere no Palais DES Festivais foi mágica, aplausos de pé, lágrimas de jurados, e um prémio de menção honrosa por impacto social. Mas o verdadeiro drama veio pós-festa. Um jornalista cínico confrontou João sobre o final feliz fabricado, duvidando da redenção de Carlos. É real, provocou. João, microfone em punho numa entrevista ao vivo, respondeu, o karma não fabrica, revela. Meu pai errou, mas escolheu mudar. Isso é o milagre. A resposta viralizou, humanizando a história e atraindo investimentos para o Arco do Tejo. De volta, verão escaldante, o grupo hospedava um acampamento que era em Óbidos, vila medieval com muralhas que simbolizavam proteção. Jovens de todo Portugal chegavam, tendas coloridas no castelo, oficinas de arte e debates sobre interseccionalidade, raça, classe, identidade. João facilitava uma sessão sobre amores entrelaçados, compartilhando o poliamor sem filtros, inspirando casais a explorarem além do binário. Mas uma noite, uma tempestade atingiu, inundações forçando evacuação caótica. No pânico, um adolescente fugitivo, eco de João jovem, se perdeu nas muralhas escorregadias. O trio liderou a busca, lanternas cortando a chuva, e o encontrou encolhido numa torre, sussurrando medos de rejeição familiar. Resgatado, o garoto jurou, vocês me mostraram que é karma bom. O incidente uniu o grupo mais, transformando medo em lenda de solidariedade. Outono novamente, e o ciclo de João completava-se com o lançamento do segundo livro, Arcos Eternos, focado em amores duradouros. Carlos, agora avô honorário para o bebê de Sofia, batizava-o com o nome da mãe de João, fechando feridas antigas. O ano virava, e Lisboa celebrava com fogos no Tejo, mas para João, o verdadeiro espetáculo era interno, um equilíbrio conquistado através de tormentas. O poliamor do trio amadurecia em rotina afetuosa, manhãs de café partilhado no loft, com Miguel esboçando enquanto Tiago planejava marchas e João escrevia, fins de semana em Sintra, explorando palácios como metáforas de reinos que era. Desafios persistiam, ciúmes esporádicos resolvidos em terapias de casal, pressões midiáticas que testavam limites, mas cada obstáculo forjava resiliência, como o aço das espadas dos descobrimentos. Carlos, full e redimido, abria um café em Alcântara chamado Arco da Redenção, servindo fado e histórias de segundas chances, com paredes decoradas por desenhos de João. Ele namorava uma viúva do grupo de apoio, passos tímidos rumo à felicidade, e João, visitando, sentia orgulho misturado à melancolia, o monstro domesticado, mas a cicatriz permanecia como lembrete. Uma noite, num jantar familiar expandido, com Sofia, seu parceiro e bebê, André e sua nova namorada, Carlos ergueu um brinde, pelo karma que nos ensinou a amar. Risos e lágrimas fluíram, o Tejo ao fundo testemunhando a cura. O Arco do Tejo crescia nacional, com capítulos em Faro e Coimbra, e João tornava-se embaixador, palestrando em escolas sobre bullying, arte como resistência. Miguel abria uma galeria que era no Chiado, Tejo criativo, expondo artistas emergentes, Tiago liderava uma campanha por casamento poliamoroso, ganhando tração no Parlamento. Mas o maior legado era pessoal. João adotava formalmente o adolescente resgatado em Óbidos, dando-lhe um lar no loft, ensinando-o a desenhar sonhos. Anos depois, numa Lisboa de 2030, João refletia no Miradouro, com Miguel e Tiago ao lado, o horizonte pontilhado de torres e luzes. Começou com um soco, terminou com um abraço, murmurou ele. O karma, naquela noite fatídica, não vingara, equilibrara, sendo de ódio um tapete de amor. E assim, sob o céu eterno de Portugal, suas histórias continuavam, ecos de fado em corações livres.